A paz do Senhor Jesus, cheirosas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou contar para vocês uma história onde vocês vão ensinar para as crianças sobre confiar em Deus, sobre o poder da oração, sobre esperar o momento certo para o agir de Deus. Se você quer saber que história é essa, é só continuar assistindo esse vídeo. Bom, cheirosas, o texto que a gente vai usar para contar essa história, porque é uma história bíblica, e vocês que, durante o decorrer do canal, vocês vão poder perceber que eu sou apaixonada pelas histórias bíblicas. Eu amo contar as histórias da Bíblia, dos personagens da Bíblia para as crianças. Tem muitas histórias com efeito moral, muitas histórias que são excelentes para ensinar verdades bíblicas até para as crianças, mas eu ainda sou daquelas que gosta de usar os personagens mesmo da Bíblia para contar essas histórias, tá bom? Então eu espero que vocês gostem da história de hoje. E a história que eu vou contar para vocês está no livro de Esther, capítulo 4, e o versículo 14. Essa é a referência que eu uso antes de começar a história, mas vocês vão escolher o versículo de acordo com o que o Espírito Santo direcionar, tá bom? Então diz assim: porque se de todos te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Tá? Eu tô usando a Bíblia de Recursos da APEC, tá? A Bíblia de Recursos para o Ministério com Crianças, por isso essa linguagem, tá bom? E eu gosto de usar essa linguagem mesmo, eu não gosto de usar a linguagem de hoje, até para as crianças já irem se acostumando com as palavras mais complicadas. Se você tá numa aula na salinha ou na escola dominical, você pode pegar essas palavras mais difíceis e levar um dicionário e mostrar para as crianças o significado dessas palavras. Se você tá na igreja ministrando, você não vai ter como fazer isso. Então, você pode explicar para elas o que significa aquela palavra difícil, ou então ler uma outra versão mais fácil, tá bom? De ser entendido. Então, como vocês viram aqui através do texto, a gente vai contar a história de como Deus usou a Esther, a rainha Esther, para salvar o povo dela da morte, né? E aí eu começo com este personagem, tá? Com esta menininha, com esta plebeia. E aí eu começo contando para as crianças. Hoje eu vou contar para vocês uma história de uma menina chamada Radassa. A Radassa era uma judia que foi criada pelo seu tio Mordecai. Deixa eu afastar aqui. Pelo seu tio Mordecai. Radassa, ela não tinha mais o papai e a mamãe dela, eles já tinham morrido. E Mordecai criou a Radassa com muito carinho, com muito amor, ensinou ela tudo sobre as verdades bíblicas, ensinou ela no caminho do Senhor. Só que agora eles estavam lá numa província da Pérsia, servindo a um rei, junto com o seu povo, como escravos daquele reino. Eles trabalhavam para aquele reino. E um dia, o rei daquela província perdeu a sua rainha, perdeu a sua esposa. Ela fez uma coisa muito feia e ele acabou mandando ela embora. Isso é para outra história, eu conto para vocês depois, tá? Então, aquele rei mandou que saíssem. Esse aqui é o rei Assuero. Eu sempre confundo o nome dos reis. Esse aqui é o rei Assuero. E ele estava à procura de uma nova rainha. E ele mandou seus homens irem até, né, saírem pelas suas terras, procurando as mulheres mais bonitas daquele reino. E junto com essas mulheres estava Radassa. E ela foi lá para o palácio do rei. E o rei se apaixonou por ela e escolheu ela como sua rainha. Agora, a Radassa já não era apenas Radassa, ela era a rainha de toda a Pérsia. Só que sabe de uma coisa? Quando ela foi escolhida pelo rei, o seu tio Mordecai falou assim: Radassa,
você não pode falar para ninguém o seu verdadeiro nome, porque aí eles vão saber que você é judeu. E sabe, crianças, tinha um homem naquele reino que não gostava nem um pouquinho dos judeus. Por isso, Mordecai estava alertando a Radassa e falou: olha, você tem que mudar o seu nome. E a partir de então ela começou a se chamar Esther, porque era da língua daquele povo, era mais fácil para aquele rei entender que ela era daquele, que ela fazia parte do povo dele. Então agora ela se chama Esther e ela foi escolhida para ser rainha do rei. E o seu tio Mordecai a instruiu tudo o que ela precisava fazer para que desse tudo certo ali no seu reinado e naquele momento que Deus tinha preparado para ela. E quando agora que ela se casou com o rei, ela já não era mais uma plebeia, agora ela era uma rainha. Então a gente precisa colocar nela as vestes reais. Agora ela é uma rainha, olha só. E uma rainha tem coroa também. Agora ela é a rainha Esther, esposa do rei Assuero. E a Bíblia diz que Assuero amava muito a Esther, amava muito mesmo. Mas havia naquele reinado um homem chamado Amã. Ai, Amã era um homem muito mau e odiava os judeus. Ele odiava muito, com todas as forças, principalmente a Mordecai, o tio da Esther. Ele tinha uma inveja, uma raiva de Mordecai, porque Mordecai não se prostrava diante dele. Mordecai não se prostrava diante da autoridade que ele mesmo havia se colocado. E todo o reino se prostrava diante de Amã. Mordecai não, porque Mordecai só se prostrava diante do Deus Todo-Poderoso, daquele que é e que era e que um dia há de vir. Então, Amã tinha muita raiva dos judeus por causa do Mordecai. E agora que a Esther estava casada com o rei Assuero, Amã não sabia que ela era judia. E ele fez com que o rei assinasse um decreto que mataria todos os judeus. Todos os judeus deviam morrer. Todos os judeus deviam ser enforcados. E Amã fez com que o rei concordasse com essa ideia. E aí ele saiu anunciando por todos os cantos de que o povo judeu iria morrer. E Mordecai rapidamente foi contar para sua sobrinha Esther o que estava acontecendo. E ele estava muito preocupado, porque o povo todo ia morrer. E a Bíblia diz que Esther ficou muito triste. Ela ficou muito triste. Como assim? Ela era a rainha daquele lugar e o seu povo ia morrer. E aí a Bíblia diz que a Esther, direcionada por Deus, a rainha direcionada por Deus, pediu que o seu tio juntasse todo o seu povo e eles começassem a orar e jejuar durante 3 dias, porque ela ia entrar na presença do rei e contar para o rei que ela era judia e que alguém estava tentando matar o seu povo. Aleluia! Ah, Jesus, ele é muito lindo, nosso Deus, né? A Esther, ela tinha o Espírito Santo de Deus. Ela era uma adoradora de verdade. E ela sabia que naquele momento de tribulação da vida dela, que naquele momento de dificuldade, que ela sozinha não ia ter forças para lutar contra alguém tão poderoso. Ela pediu que alguém que tinha sabedoria, que havia ensinado ela os princípios cristãos, juntasse todo o povo e que juntos eles fossem clamar ao Deus Todo-Poderoso, aquele que podia resolver todos os problemas nos céus e na terra. E durante 3 dias eles oraram e jejuaram para que Esther tivesse a certeza de que podia entrar na presença do rei. E a Bíblia diz que ela entrou na presença do rei e falou para ele que precisava conversar com ele e marcou um jantar. E naquele jantar ele estava querendo saber o que estava acontecendo, né? O rei queria saber o que estava acontecendo naquele jantar. E a Esther falou para ele: meu rei, posso te convidar para um outro jantar? E aí no outro jantar,
O rei novamente queria saber o que Esté queria pedir. Talvez ele pensou, Esté quer um colar novo de diamantes. A Esté talvez queira um novo vestido, ou queira novas empregadas, novas escravas. Mas o coração da Esté estava triste, porque o seu povo estava correndo perigo, porque um homem muito mau queria, matar o seu povo. E Amã, a Bíblia diz que Amã, ele era tipo um governador, ele era o segundo do rei, ele era alguém muito importante naquele reino. Então tudo que ele pedia para o rei podia fazer, porque ele era quase um segundo rei. E ela estava muito preocupada, muito triste com o que podia acontecer com o seu povo. E aí, naquele segundo jantar, ela abriu seu coração, contou para o rei tudo o que tinha acontecido. Contou para o rei que Amã queria matar o seu povo e que ela era judia. E que, por favor, que ele fizesse alguma coisa. E a Bíblia diz que imediatamente Assuero fez um decreto que não houvesse mais morte aos judeus. E que Amã, aquele que queria matar os judeus, ele sim foi quem morreu no lugar dos judeus. Amém? E sabe, crianças, isso acontece porque o nosso Deus é poderoso. Porque a Esther, ela colocou o problema dela nas mãos daquele que podia resolver. Ela sabia que ela não podia livrar todo o seu povo da morte, principalmente porque Amã era um homem muito poderoso naquele reino. Mas ela conhecia o Deus que ouve as orações. Ela conhecia um Deus que resolve as causas impossíveis. Ela conhecia um Deus que ela sabia que ele tinha colocado ela ali naquele lugar para que aquele momento ela estivesse ali. E Esther devia ser alguém de muita oração e de muita fé para acreditar que havia um Deus que podia libertar o povo dela da morte. Louvado seja Deus. E é assim, com essa história, eu quero dizer para vocês que vocês possam confiar no Senhor, independente da situação, mesmo que tudo pareça que está no fim, mesmo que pareça que nada mais tem jeito, que se levante todo tipo de mal contra a vida de vocês, que vocês possam ter forças. E se vocês não tiverem, peça ajuda, assim como a Esther pediu. Ela sabia que ela não ia ter forças para lutar sozinha, então ela chamou todo o seu povo para orar juntamente com ela. Então, oração, jejum, fé, juntos geram esse resultado. Deus se levantou a favor do seu povo e fez com que o rei Assuero entendesse que aquele povo não merecia a morte. O Espírito Santo do Senhor fez com que ele entendesse e atendesse ao clamor, ao pedido da Esther. Amém? Porque naquela época, quando alguém entrava na presença do rei sem ser chamado, podia morrer, até mesmo a rainha. Mas a presença de Deus, o Espírito do Senhor, já estava com a rainha Esther. E ela, através da sua fé, do seu exemplo, conseguiu salvar todo o seu povo. Assim como você também. Você, através do seu exemplo, da fé e do clamor e da perseverança, da oração, você pode, na autoridade do nome de Jesus, repreender qualquer mal que esteja se aproximando da sua família, da sua casa, do seu povo. Amém? Então, assim, cheirosas, eu conto a história para as crianças. Claro que cada vez que a gente vai ministrar a palavra do Senhor, Ele nos usa de uma forma diferente. Então, eu espero que aqui nesse momento tenha passado para vocês uma ideia e que vocês possam aí na sua igreja, no seu ministério, colocar em prática, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado da história de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like de vocês, que é muito importante, gente. É muito importante que vocês curtam aqui o vídeo, que vocês compartilhem, tá bom? Compartilha no Facebook de vocês, compartilha nos grupos de WhatsApp que vocês participam, tá bom? Eu tenho certeza que além de me ajudar, além de ajudar o canal a crescer, vai ajudar outras tias também, tá bom? A saber como contar essa história, até uma ideia, não contar exatamente como eu contei, tá? Porque aqui eu faço tudo muito rápido. Aqui uma ministração de 1 hora, 1 hora e meia, eu conto em 10 minutos para vocês poderem ter uma ideia de como passar
para as crianças, tá bom? Lembrando que os moldes vão estar aqui na comunidade do YouTube e lá na minha página do Facebook, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Os moldes não foram feitos por mim, foram feitos pela Érica Rangel, tá bom? E eu espero que seja bênção na vida de vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.